Então tem empresas que pagam, acho que a gente falou essa parte, né? Tem empresas que pagam para as pessoas quando vão almoçar com outras pessoas de outras áreas. Porque o sweet spot dentro de uma organização é quando eu consigo fazer as outras áreas estarem falando de coisas que são de trabalho, mas não que são tasks, né? Que não que são coisas que eles têm que fazer, to-dos, né? Mas que são coisas tangenciais ao trabalho. Não necessariamente, se eu tenho um cachorro, né? Ou eu tenho cachorro também, cara, tudo bem, foda-se. Mas assim, cara, li sobre isso em tal lugar, puta, pensei que a gente podia fazer aqui dentro e tal, e áreas diferentes da empresa e cargos hierárquicos da empresa conversando sobre isso. Pensa que é uma aula sobre comunicação e dentro de um pós-graduação em segurança psicológica. Então tem que estar dando essa segurança. Outro exemplo que eu pensei é quando o Roberto Ritz assumiu a Nextel, ele não tinha grana para pagar bem as pessoas. E o que ele conseguiu fazer para aumentar a retenção foi simplesmente dar mais flexibilidade para os colaboradores. Ele não tinha grana, mas ele pensou, cara, vou deixar mais flexível o horário que eles podem entrar, o horário que eles podem sair, tem que bater ponto. Daí tinha um horário para as reuniões. Tem vários estudos que vão mostrar, por exemplo, o quanto tu deixar um certo tempo sem proibindo de reunião, o quanto aumenta a produtividade nas organizações. Sei lá, toda terça e sexta de manhã não pode ter reunião. Porque as pessoas, não só não ter reunião, não pode ter interferência nenhuma. Porque as pessoas conseguem realmente se concentrar, entendeu? Daí depois eu tinha pensado em falar, daí já voltei porque a gente tá agora, eu tinha pensado em falar sobre os perigos do group thinking. Quanto a gente é influenciado pelas pessoas que estão ao nosso redor. Tem um livro sobre isso muito bom, chamado Connected. Daí tem um outro ponto que é interessante, que eu acho que ela traz no livro Poder dos Quietos, que não tem nenhuma relação entre as pessoas que são mais dominantes numa reunião com ter a melhor ideia. E a gente julga isso com muita frequência. A gente acha que se a ideia for... Se alguma pessoa tivesse uma ideia muito boa, ela estaria vibrando e falando muito alto para ter certeza daquilo. E não é o caso, justamente porque tem pessoas que são mais introvertidas e mais extrovertidas, que não tem uma correlação direta entre como que tu traz a ideia e o quão boa é essa ideia. E a gente julga isso o tempo inteiro. Daí eu acho que um ponto que já estava ali era esse negócio, essa ideia do Adam Grant, né? De, primeiro, o líder deveria trazer o problema para todo mundo pensar, tá? E depois disso, dele deixa todo mundo falar e por fim ele dá a opinião dele. Tá, daí eu acho que um ponto que não é muito importante, né? O quanto que no século XIX se focava mais em caráter, no século XX se focou mais em personalidade. Como a gente foi se movendo para as grandes... Talvez seja interessante esse histórico, porque a gente foi se movendo para as grandes cidades e a gente precisava se vender. Porque no interior as pessoas já nos conheciam, então não tinha tanta essa necessidade de marketing pessoal. Foi quando começou a acontecer o processo de ir, quando teve esse movimento de ir então para as grandes cidades, o dia começa a chegar, então ele tem que se vender, ele tem que as pessoas entendam quem ele é. Então começou a ter um valor maior para a tua personalidade. E aí onde os extrovertidos começam a ter ainda uma diferença ainda maior. Eu diria que sempre os extrovertidos provavelmente performaram melhor. Mas quanto mais desenvolvido vai ficando uma sociedade, menos trabalho braçal, mais intelectual, mais esse poder de venda, seja de marketing como um todo, quanto marketing pessoal, vai sendo relevante. Eu acho que não sei o quanto dá para trazer nessa aula, mas tem um processo muito interessante que aconteceu na década de 70 para 80 em Nova York, e depois isso foi se espalhando para o resto do mundo, que foi o primeiro momento naquele boom da economia onde jovens começaram a ganhar muito dinheiro. Seja pela explosão da bolsa, por movimentos como investment banking, private equity escalando nos Estados Unidos. Foi a primeira vez que jovens começaram a ganhar muito dinheiro e ficar milionário muito cedo. E isso mudou a dinâmica global e a nossa relação com o dinheiro, onde no momento eu posso crescer tão rápido, eu começo a achar que eu tenho que estar sempre fazendo mais, porque até então, quem ganhou dinheiro antes disso, se pegar a crise de 29, quem tinha muito dinheiro ali, em 1920, quem estava fazendo muito dinheiro, eram os caras muito mais velhos já, não tinha moleque fazendo dinheiro. Tipo, dá para trazer, tem alguns estudos do Adam Grant, Open Spaces é tipo um dos piores formatos para se trabalhar. O Adam Grant traz como lack of privacy, increased distractions, impaired collaboration. As pessoas não querem colaborar porque tipo, vai ter outras pessoas ouvindo, não querem incomodar, e tipo, negative impact on well-being. The constant exposure to noise and interruptions can lead to stress and burnout.
Grant suggests that more flexible workspaces which offer both open areas and private spaces can better support different types of work and employee needs. Então, é porque tu entende que a relação que eu vejo que é sobre comunicação, né? Isso pra mim tá diretamente relacionado com comunicação dentro do ambiente de trabalho, tu não acha? Eu concordo. Então, acho que talvez trazer essa proposta do quanto que o Adam acha que é esse equilíbrio que seria o ideal, né? Nem too much um, que tu fica cada um numa cápsula, e nem too much o outro. E eu acho que tem um outro processo que meio que o Open Space beneficia quem é desorganizado, porque o cara vai lá e grita pra pessoa, entendeu? Tipo, pergunta, como é que era aquela informação mesmo, não sei o que, entendeu? Ao invés de ter organizado, ao invés de marcar o horário com a Clara, sabe? Open Spaces podem fazer com que o urgente tome espaço do importante. Porque essas distrações do dia a dia, elas fazem muito mal. Então, por exemplo, a gente deveria colocar horário para abrir e-mail. Aí outro estudo do Adam Grant também, de 74, a média que as pessoas checam o e-mail por dia é 74 vezes. Tipo, é um absurdo isso, tipo, deveria ser no máximo 4 vezes por dia. Mas ó, introverted leaders tend to have better outcomes than extroverted leaders. Eles tendem a microgerenciar menos. Líderes introvertidos microgerenciam menos. Pessoas introvertidas são menos narcisistas. Cara, eu chutaria que sim, mas teria que ver isso. Deixa eu ver. Sim, estudos sugerem que pessoas introvertidas tendem a ser menos narcisistas do que extrovertidas. Extrovertidos outperform introvertidos. Mas líderes introvertidos outperform. Não, eles são melhores líderes. Então, tipo, o extrovertido ele vai crescer mais numa organização, porque ele se vende melhor. Mas quando a gente mensura só quão bom ele é como líder, o quanto que ele faz as pessoas trabalharem melhor, entendeu? Ué, mas entendi. Tipo, ele outperform, mas ele faz os outros perform não better. Exato. O ponto é que provavelmente se as organizações fossem justas, introvertidos iam crescer muito mais. Só que as organizações não são justas. Porque elas olham muito para quem está se vendendo mais, e o extrovertido está se vendendo mais. Entendeu? Ele tá pegando o trabalho do time, falando que foi ideia dele, que foi não sei o que, ele vai se vendendo, vai fazendo não sei o que, vai crescendo mais na organização, entendeu? Sim. Só que... também. Sim, mas que tem tipo um social skills, talvez, que o introvertido não tem, que pode ser importante para vários trabalhos. O extrovertido tem um social skill que o introvertido não tem. Que pode ser importante em várias áreas. Sem dúvida, por exemplo, de vendas e várias coisas. Óbvio, e tu apresentar e às vezes tu motivar a equipe. Só que é óbvio que é importante, só que o ponto do Adam Grant aqui, e que é o ponto dessa menina aí que escreveu O Poder dos Quietos, que eu esqueci o nome dela agora, é que tá desbalanceado no mundo corporativo, entendeu? Tem um peso desproporcional para os extrovertidos. Está se valorizando em demasia a extroversão. A gente tem que criar mecanismos. E isso está sendo ruim para as empresas mesmo. Se a empresa valorizasse mais os introvertidos, ia ter resultados melhores. Ia ser mais justo. Ia ser mais meritocrático. O outperform não é os dois fazendo um teste qual vai melhor. Entendeu? É tu fazer uma pesquisa e ver o seguinte. Mede um monte de gente em 10 mil empresas. 10 mil colaboradores de várias empresas diferentes, tá? Aí divide, quartile, né? Geralmente tu faz assim, né? Tu pega o meio, tu divide em 3 ou tu divide em 4, tá? Tu pega o extremo mais extrovertido, o extremo mais introvertido, compara os dois. Qual que cresce mais? O extrovertido. Não quer dizer que ele tá entregando melhor, quer dizer que ele tá crescendo mais. Talvez seja importante colocar em algum lugar que quem popularizou os termos introversão e extroversão foi o Jung. Daí outros estudos que mostram que solitude é crucial para a criatividade e que todas as invenções mais criativas da história vieram de momentos, você não precisa colocar, mas colocar a importância desses momentos de solitude, que todas as grandes ideias da história, elas vieram no momento de ócio criativo. Aproveitar que em português tem essa palavra, ócio criativo, que não tem uma palavra boa em inglês para isso. Porque o quanto na nossa sociedade a gente não se dá mais esse momento de ócio criativo. Tu tá no elevador, pra tu ter uma grande ideia, o que tu faz? Tu não fica no elevador, tu tá pensando em algo e pode vir uma grande ideia. Tu tá no WhatsApp, tu tá no Instagram. A gente não tá se dando esses tempos pra vir as ideias. Por isso que a gente tá ficando todo mundo mais abobado. Tá ficando... Né? Sim. Tu tá com um vocabulário mais pobre, porque a gente não tá dando esse tempo de
frescor no cérebro. Aí, em algum momento, né, eu acho que a gente tinha que falar tanto do modelo do Ray Dalio na Bridgewater, que eu sei que tu não é muito fã, mas eu sou, e a aula é minha, quanto o modelo da Netflix. Né, dá para indicar tanto, mas trazer essa ideia de transparência radical, e de tough love, né, de amor duro, que é uma ideia muito conhecida na psicologia, que é claramente o melhor jeito de tu educar uma criança, e que também me parece funcionar muito no ambiente organizacional. Onde tu cria um ambiente seguro, onde as pessoas têm certeza que tu quer o melhor delas, que podem confiar em ti, mas ao mesmo tempo tem uma barra muito alta. Não que essa é a cultura para todos os negócios, para todo mundo, mas é um dos modelos que me parece muito bom para a cultura e que funciona muito hoje em dia. Mas não adianta só tu... Porque os outros dois extremos podem funcionar, mas eu acho que funcionam menos. Seja a cultura de só paz e amor ou a cultura de só esfolar a galera. Eu acho que talvez tenha um ponto para falar em algum momento que a gente está falando muito aqui, é que a gente quer construir uma boa organização, quer criar cada vez mais uma meritocracia. Tá? Onde as pessoas corretas subam, porque sempre vai ter uma hierarquia, e onde também tu cria uma meritocracia de ideias, onde tenham pessoas de idades, de backgrounds diversos, trazendo seus pontos de vista, e que as melhores ideias vençam. De novo, acho que aqui entra muito bem aquele exemplo do Dani de Harvard, né? Do quanto ele conseguiu criar ali, tipo, o sistema que a Ambev estava usando, que eles dão um pitch, daí o cara decide, né? É como se fosse um concurso interno, daí ganha tantos R$ 1.000 para investir nisso, só que o quanto teve um processo importante ali dele falar, cara, ele se concentrou para se os caras errassem, ele não ia falar, tá vendo, vocês estão errados, porque senão ia criar uma cultura de medo e nunca mais iam ir contra ele. Agora, eu acho que junto com o DOTS, vai falar que modelos como o DOTS fazem sentido, onde vai ter muita discussão e vai se ouvir muita gente, são para decisões muito grandiosas. São poucas coisas a serem decididas que vão ter um impacto grande. Se tu tenta criar uma holocracia, por exemplo, um lugar onde todo mundo tem que decidir tudo com total alinhamento, seja um modelo democrático clássico, mas principalmente se você vai tentar fazer holocracia ou sociocracia, que são modelos de consenso maior, tende a tu perder velocidade, que no mundo de hoje é muito relevante. Talvez vai fazer sentido se tu vai ser uma empresa menor, mas numa empresa grande como a Bridgewater faz sentido em grandes investimentos. Eu entender essas coisas quando vão definir grandes OKRs. Talvez junto com o DOTS Project, né, que é o Dot Collector, né, uma das coisas que ele faz, ele ajuda os introvertidos a estarem sempre dando input, né? O que acontece muitas vezes sem um Dot Collector da vida, tu tem muito mais extrovertidos dando input do que os introvertidos. Sendo que todo mundo tá recebendo para estar naquela reunião, né? Sim. Acho que tem um ponto que meu pai adora falar, que eu gosto bastante, que talvez vale a pena trazer, amor, que é quando tu tá numa reunião, uma empresa, né? Tu tá sendo pago pra estar ali, e tu não fala algo porque tu tem vergonha, na verdade tu tá sendo antiético. Porque tu tá sendo pago pra falar aquilo. Tu tá sendo pago pra falar o que tu pensa. Se tu não fala, no fundo tu tá sendo antiético. Sempre gostei disso, sabe? Porque às vezes na hora a gente sente, não, sei lá, não quero discordar do meu chefe e tal. Mas quando tu ganha força nisso, fala, não, tô sendo pago pra estar aqui e pra dar a minha opinião. Tu precisa dessa opinião. Tá, daí a gente já falou do livro Conecta daquele, né? Em algum momento. Aí... Aqui eram algumas outras coisas do livro Conecta, mas que talvez não façam sentido. Mas, por exemplo, da importância de ter o Golden Circle bem comunicado, sabe? Tipo, why, how and what da empresa, para trazer alinhamento. Que isso também é uma forma de comunicação, né? É uma comunicação institucional. Como que a empresa se comunica com os outros colaboradores. Porque, no fundo, por exemplo, a empresa, olha os balões, a Seneca, a Claro, as empresas, elas não existem.
Elas vêm numa crença compartilhada que faz ela existir. Tem um logo ali, tem uma sede, mas ela não existe. O que ajuda a trazer isso é quando tu tem uma comunicação muito clara. Tu tem um estilo, tu tem uma cultura. E isso tem a ver com comunicar bem o Golden Circle. Quanto mais tu consegue ter regras claras e simplificação de processos, melhor tu tem algo comunicado. Quando daí volta naquele ponto do amor duro dos pais. Quando os pais conseguem ter regras claras e o filho entende qual é a punição, tu consegue criar um modelo de amor duro, onde tu pode inclusive bater no teu filho e isso vai ter um impacto positivo, porque ele sabe por que ele apanhou. Onde vai ter um impacto negativo é quando o filho apanha e ele não sabe por quê, ou quando o filho apanha ele questiona se tu ama ele de verdade. Então, quando ele apanha tu sendo xingado, é sempre um impacto negativo, né? Ah, seu desgraçado, não sei o quê. Isso é certo que vai ser traumático. O quanto vai ser traumático vai ser diferente para cada pessoa. Daí, uma coisa que é interessante do Connected, que existe um que chama 3 Degree of Influence, que é assim, ó, que eles provaram nesse livro Connected, são alguns pesquisadores, é que o friends, o amigo do teu amigo, te influencia. Assim, 3 níveis, não, 1 nível é teu amigo, 2 níveis é o amigo do amigo, 3 níveis. Tá? Se ele começar a emagrecer, tu tem chance de aumenta a tua probabilidade de começar a emagrecer. O amigo do seu amigo, do seu amigo? O amigo do amigo do amigo, é. O amigo do amigo do amigo. Exato. E até depois tem o 6 Degree of Separation, que é que a gente tá 6 pessoas de qualquer pessoa no mundo. Então, o livro vai mostrar a importância da gente cuidar com quem que a gente vai andar. Então, por exemplo, isso era uma coisa que antes de eu ir pro mestrado, eu achava um pouco diferente do que realmente é. Os estudos que eu tinha visto antes de ir para Penn mostravam que tinha pouco impacto aonde tu ia morar no teu nível de felicidade. Tá? Mas estudos mais modernos mostraram que tem bastante impacto, na verdade. Tem aquele desafio que eu sempre soube, que é estar longe, por exemplo, se tu vai para uma cidade nova, tu vai estar longe da tua família, amigos, e isso pode causar um grande sofrimento, mas tu vai comparar 2 lugares que tu não tem muita rede de apoio, vai fazer muita diferença. Se as pessoas ao teu redor elas estão mais tranquilas, se elas fazem mais exercício físico, se elas são mais felizes, impacta diretamente. A gente é muito influenciado pelo nosso redor, muito mais do que a gente gostaria de ser. Então, naturalmente, a gente tem que cuidar com quem que a gente vai estar passando tempo com. E, tipo, pequenas atitudes nossas podem ter grandes impactos. Então, quando começa a entender isso, tu consegue perceber que, cara, simplesmente tu sorrir na rua pra alguém, dar um elogio pra alguém, realmente tem esse, tipo, cascateamento, esse efeito cascata em muitas outras pessoas. E pra isso, muitas vezes, vai ter que se acostumar, se tu quiser ir melhorando, a estar com gente melhor que tu, conseguindo se comparar menos e buscando evoluir. Porque acho que um dos grandes desafios de estar com gente melhor é que 10 vezes vai se botar pra baixo, né? Então eu sou burro e tal. Só que se eu quero me colocar num ambiente onde as pessoas estão melhores em qualquer coisa, todo mundo corre melhor que eu aqui. Beleza, isso tem que me impactar, mas eu tenho que estar forte o suficiente pra isso não me colocar pra baixo. Eu entender que eu tô do lado deles e com isso aos poucos eu vou melhorando. Aqui achei interessante, ó. Uma meta-análise de 38 estudos provou que givers tend to do worse, but companies with them do better. Aqui é aquela ideia do Adam Grant, né, de giver, taker or matcher, que a maioria das pessoas são matchers, mas o que realmente faz mal para as organizações são os takers. Que uma organização é muito mais importante get rid of takers do que trazer mais givers. O taker faz muito mais mal do que o giver faz bem. Tem uma frase do Diogo da Paula que eu adoro, que é dar sem querer nada em troca e receber sem se sentir em dívida. Então, a importância de normalizar pedir ajuda, né, dentro de uma organização é importante, né, para tu criar esse processo. O mal, né, no caso do taker, é double or triple the impact of the good, the giver. Tem outra coisa interessante, é que por exemplo, agreeable, todo mundo acha, e o Adam Grant também achava que agreeableness e givers, tipo, estavam conectados, não tem nenhuma correlação. O Adam Grant só falou que não tinha isso daqui, todo mundo acha que tem, ele inclusive.
Daí o Adam falou aqui: disagreeable givers are the best people for the organization. Embora eles sejam não tão agradáveis, mas os que mais trazem resultado. Que é aquele cara que é durão por fora. Tipo, o Adam deu o exemplo de ser o House, sabe? O médico aquele. Uhum. Tipo, cara, não quero agradar ninguém, não sei o que, mas eu penso no bem de todo mundo. Fazer o que precisar pra ajudar as pessoas. Mas, tipo, não tem conversinha, não tem não sei o que. Não, mas eu tô pensando no bem de todo mundo. Esses são os caras que mais ajudam as organizações. Aí tem uma coisa boba aqui que ele falou, tipo, que a gente pode descobrir um monte sobre o caráter de uma pessoa. Ele deu dicas de como descobrir se a pessoa é giver ou taker. Essa eu achei interessante. Dentro de uma entrevista, tu vai pedir 4 pessoas que eles mais influenciaram. Me fala 4 pessoas que tu ajudou na carreira. O giver vai sempre dar de pessoas que eram abaixo dele. E o taker vai sempre dar de gente que era acima dele. Peraí, a pergunta é quantas 4 pessoas que eles mais influenciaram? Que mais ajudou na tua vida. Na tua carreira, sabe? Mas não é um pouco óbvio que foram pessoas abaixo? O Adam falou que os takers vão sempre falar pessoas acima. Cara, tem que ser muito narcisista pra responder alguém acima, né? Muito! Cara, Que mundo você acha que você ajudou alguém muito mais pica, que sabe muito mais de você? Tipo, uma coisa é você dar um exemplo disso, tipo, querer, tá bom, quero me mostrar muito. Agora 4 pessoas disso. não, mas tudo bem, mas eu não sei se o Adam tava sendo explícito que eles iam dar 4 de pessoas acima, entendeu? Entendi. Mas se dá 3 pessoas abaixo e 1 acima, o que diria? Não sei se dá pra saber, mas que é um bom jeito de ver, sabe? Você tem tendência de mostrar, porque os takers geralmente, tipo, chutam pra baixo e pagam um pau pra cima, entendeu? Esse tipo de trabalho que a gente tá fazendo aqui, um dia AI vai conseguir fazer, né, amor? Não sei. Difícil, então... A AI Eu acho que consegue redigir bem, mas, tipo, acho que não vai conseguir redigir bem. Acho que vai demorar pra conseguir, tipo, organizar as ideias. Pô, mas teoricamente eu achei que era sempre achei que essa uma das coisas que ele ia fazer melhor, mas tu põe quando tem. Porque quando tem uma lista pequena, o ChatGPT organiza super bem, tipo, de 10 coisas. Quando tu põe 100 itens, ele corta um monte. Ele meio que tá todos aqui, tá assim. Vai ver, cortou 20 itens. Não, acho que um dia vai fazer. Não sei se tá chegando perto desse dia ainda. Também não sei nada. Daí você vai ganhar de givers, né? Daí eu estudei bastante do Adam Grant de Originals. Mas eu acho que, tipo, o Givers fala muito mais do que o Originals não fala tanto sobre comunicação, tu não acha? Não sei qual que é, qual conceito. Não, Originals são as pessoas que são originais, entendeu? Originais no tipo, grandes pensadores, todos eram Originals, né? Os caras que são disruptores, os inventores, que criam coisas novas, que pensam em coisas novas, entendeu? São pessoas originais. Porque agora, o do Jeff Bezos é só que é 3 horas por... Desculpa, ele só toma 3 decisões por dia. Tipo, tem muita gente que coloca ele como o maior CEO de todos os tempos, né? E todo mundo, e geralmente esses grandes caras, tipo, sempre trabalharam horas absurdas, né? Óbvio que o Jeff Bezos no começo sim, mas quando ele foi, tá todo mundo falando que ele era o maior CEO de todos os tempos, ele trabalhava bem de boa, assim. Todos os dias, mas tipo, chegava na empresa 10 e vazava da empresa 5h30, entendeu? Todos os dias, óbvio. Mas ele pensava, cara, como é que tu consegue, tá ligado? Tipo, ser tão foda assim e trabalhar tão poucas horas. Ele falou, cara, eu pago muito bem meus vice-presidentes e eu microgerencio 0. E eu só tomo no máximo 3 decisões por dia. Porque as decisões são muito, muito importantes. Sim. Então, tipo, ele acordava, fazia exercício, tomava café da manhã com calma, dirigia com calma até a empresa. Ele falou, cara, só tem 3 decisões pra tomar. Só isso. Se eu tiver que tomar mais decisão lá onde tem que investir, que ser qualquer outra coisa, eu não vou tomar. É 3 decisões pra Amazon por dia. E é tudo, ele fala que tudo que ele decidia era acima de 18 meses pra frente. Porque do dia a dia, desse mês, desse trimestre, todos os vice-presidentes iam tocar. Ele só tocava 18 meses pra frente. Mano, eu acho que o ideal agora é só a gente definir, tipo, ordem disso daí. Precisa de criação de rapport? Só pensar onde. Sabe o que é criação de rapport? Tipo, how you tell your story? Não, necessariamente. Não, eu tava pensando mais em, tipo, cara, como é que eu vou me conectar com essa pessoa, entendeu? Eu tenho que entender um pouco quem é a pessoa que eu tô falando. Quem é o meu público. O que essa pessoa gosta. Entendeu? Como é que é o jeito dela? Ela é uma pessoa mais de Excel? Você vai entrar numa reunião mostrando um Excel? Ou melhor um PowerPoint? Melhor um e-mail? Melhor um WhatsApp? Como que eu me conecto com ela?